Agora é hora do nosso quadro Sua Saúde. Roda a vinheta. Gente, hoje, 14 de março, é o Dia Mundial do Rim, um dos órgãos mais importantes do nosso corpo e que merece atenção especial. Para falar sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças renais e das várias formas de tratamento, a gente recebe aqui no estúdio o médico Dr. Bernardo Duarte, membro do Corpo Clínico da Nefrologia do Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais. Doutor, bem-vindo ao nosso quadro, ao MG no Ar. Tudo bem? Bom dia telespectadores. Doutor, a doença renal ela é silenciosa igual à pressão arterial, por exemplo, quando sobe? Exatamente, Garcia. A doença renal crônica é uma doença lenta, progressiva e muitas vezes silenciosa no início do quadro, até que as complicações graves surjam. Assim como a pressão alta, o diabetes são doenças que caminham lentamente e realmente progridem de forma muito silenciosa. Então, assim, é muito raro acontecer de repente, então? Raro. Pode acontecer? Pode, sim. São casos menos comuns, muito graves também, mas o mais comum é uma evolução lenta. Doutor, temos perguntas na rua. A gente começa com a pergunta da Maristela. Pode rodar a produção? Bom dia, sou a Maristela, do bairro Camargos. E a minha pergunta é, quais são as doenças renais? Maristela, então, as doenças renais mais comuns no Brasil e no mundo são aquelas secundárias à hipertensão e ao diabetes, né? A gente sabe que tem inúmeras causas de doença renal, né, em todo o mundo, mas de longe, no Brasil ainda a hipertensão é a causa mais comum, no mundo o diabetes aí toma frente, mas a gente sabe que outras doenças relacionadas a doenças autoimunes, ao uso de drogas anti-inflamatórias, infecções urinárias de repetição, cálculo urinário de repetição, também podem gerar doença renal crônica. Tem mais uma dúvida, doutor, vindo das ruas dos nossos telespectadores. Vamos lá. Meu nome é Cledson, sou do bairro Nova Cachoeirinha. Queria saber quais são os sintomas das doenças renais. Igual eu falei, as doenças renais muitas vezes são silenciosas no início do quadro, até elas progredirem para estágios mais avançados. E aí, nesse momento, o paciente pode ter uma série de sintomas. O que leva mais comumente o paciente ao pronto-socorro é inchaço nas pernas, inchaço no rosto, uma redução do xixi. Às vezes o xixi fica escuro, espumando demais, isso pode acontecer. Uma elevação súbita de pressão arterial também pode ocorrer. Isso aí é o que muitas vezes aparece como sintomas da doença mais avançada. Eu estava conversando com o doutor aqui antes da entrevista e estava dizendo para ele o seguinte, gente, que eu tive cálculo renal e eu não senti absolutamente nada. E o meu rim estava praticamente tomado pelo cálculo renal. E isso é comum, né? Muito comum, Garcia, sim. Cálculo renal, litíase urinária, né, é uma doença habitualmente silenciosa também. Quando os cálculos se formam, muitas vezes ali nos cálices renais, são as estruturas dentro dos rins, eles ficam ali durante um tempo e muitas vezes o paciente vive anos a fio sem saber que isso existe. Faz um ultrassom, faz um exame de rotina e aparece o cálculo. Ok, na idade mais avançada pode acontecer um cálculo ali, muitas vezes não causa alarde, ou muitas vezes o paciente descobre que tem cálculo ou cálculos, quando ele vai para um pronto atendimento, faz um exame e descobre aqueles inúmeros cálculos nos rins ou até já caminhando para eliminação. Mas é uma doença, sim, que deve ser investigada, ainda mais aqueles pacientes que formam cálculos de repetição para evitar complicações futuras. Então, isso é papel do nefrologista, investigar, né, a causa dessa formação dos cálculos. Exatamente. O Carlos também tem uma pergunta. Pode rodar, vamos lá. Bom dia, meu nome é Carlos, moro aqui no bairro Floresta. A dor renal, ela é muito forte mesmo? Carlos, então, a dor renal do cálculo, a gente, cólica renal ou cólica nefrética é uma dor que muitas vezes é comparada à dor do parto. A gente fala que é a oportunidade do homem sentir o que a mulher sente na hora do parto. E a dimensão da dor, né? É uma dimensão assim, grande. Exato. Que leva o paciente ao pronto-socorro, muitas vezes, para precisar de drogas analgésicos na veia. À medida que o cálculo caminha, essa dor, ela habitualmente aumenta, né? O cálculo, igual eu falei, ele é silencioso enquanto ele está quietinho lá em cima, sim, mas na hora que tenta eliminar, durante todo o trajeto, até muitas vezes a saída, realmente a dor pode ser bastante intensa. No meu caso eu não tive dor, eu descobri sem querer. Por isso que é importante a prevenção, né, doutor? Exatamente. Eu fui fazer um exame de imagem do abdômen e apareceu aí que eu descobri que eu tinha cálculo renal. Exato. A Maria Lúcia vai fazer a próxima pergunta, vamos lá. Maria Lúcia Barroca, como evitar pedra nos rins? Olha, e aí puxando, né, o gancho aí dessa onda de calor, eu reforço a importância de hidratação oral. E a gente fala assim, né, 2 litros de água, quanto mais água melhor, habitualmente sim, quanto mais água melhor, né, mas principalmente pacientes, né, acamados, idosos, aqueles que não têm acesso à água livremente, né, pacientes com dificuldade de locomoção, muitas vezes têm um estímulo de sede reduzido, é importante que esses pacientes sejam ofertados mais água,
Então isso aí, realmente, a maior prevenção que a gente tem hoje para cálculo é a hidratação oral, é a água. A gente sabe que alimentos embutidos, com excesso de sódio, conservantes, tudo isso pode levar à produção de cálculos. Então, né, a melhor forma é a gente alimentar de forma saudável, frutas, verduras, legumes. Essa dieta mais rica, ela pode sim evitar cálculos, né, mas principalmente beber água. Isso aí é a melhor forma. O doutor Bernardo Duarte, que é nefrologista, vai responder agora a dúvida do João. Pode rodar. Bom dia, meu nome é João, sou morador aqui do bairro Floresta e gostaria de saber quais são os fatores de risco para as doenças nos rins. Como eu falei, as principais doenças, os principais fatores de risco da doença renal são pressão alta e diabetes. Na idade mais avançada, acima de 60 anos, são pacientes de risco também que devem ser monitorizados, né, para a doença renal. Obesidade, tabagismo, uso recorrente de analgésicos, principalmente os anti-inflamatórios, cálculos renais de repetição também são fatores de risco para a doença renal. Obesidade é um fator de risco hoje muito em voga também e a gente sabe que isso tem uma relação direta com o desenvolvimento de doenças renais. Então, né, tudo isso aí, a maior parte das doenças podem ser evitadas ou controladas de forma a evitar que a doença renal evolua. A próxima pergunta é muito interessante, vamos ver e ouvi-la. Oi, meu nome é Carol, moro aqui no bairro Floresta. Beber muito pode atrapalhar os rins? Bebida alcoólica, a gente sabe que está relacionada a uma série de malefícios, né? A ingesta excessiva de qualquer coisa, não só bebida alcoólica, está relacionada sim a malefícios. A gente sabe que a doença renal ela está associada às complicações, inclusive, por exemplo, etilismo, né? A bebida alcoólica em excesso pode causar cirrose, e a cirrose sim também é um fator de risco para a doença renal. Então a gente tem que ficar atento que nada em excesso, muito menos bebida alcoólica, faz bem, muito menos para os rins, que são órgãos aí responsáveis pela filtração do nosso sangue. Tudo que a gente coloca para dentro do nosso organismo, obrigatoriamente passa pelos rins, né, doutor? Tudo obrigatoriamente passa. O sangue inteiro do nosso corpo, ele é circulado, filtrado várias vezes por dia pelos nossos rins. Então, tudo que a gente ingere, todas as substâncias, parte, né, é filtrada pelo fígado, é um outro órgão muito importante para essa função, mas os rins recebem, a função final deles é excretar essas substâncias do nosso corpo. Por isso que a gente fala para não tomar anabolizante, porque anabolizante passa pelo rim. Anabolizante é um perigo e a gente fala suplementação adequada, uso de creatina, suplemento proteico, acompanhado por um profissional, né, da saúde. Perfeito, isso aí não tem problema, inclusive a população mais idosa deve fazer atividade física, a gente deve combater a desnutrição, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular do paciente idoso, mas agora bomba, né, os suplementos esteroides, que a gente chama, elas sim são muito, muito tóxicos para os rins, então isso é uma coisa que a gente combate assim, de forma categórica, né, dura. Exatamente. Dura. Tem outra pergunta relevante, vamos lá. Meu nome é José Aloysio, gostaria de saber se quem fuma pode ter algum problema nos rins. O tabagismo, ele é hoje conhecido como uma causa importante, um fator de risco importante para a doença renal, e não só para a doença renal, para doenças cardiovasculares. A gente sabe que o tabagismo aumenta o risco de formação de placas nas artérias do coração, e parte da doença renal é causada por isso também, mas principalmente risco de câncer também, risco de infarto, AVC. Então o tabagismo não é só para os rins, né, para o organismo inteiro, mas os rins sim são afetados pelo tabagismo. Então também combatemos de forma importante isso. A última pergunta agora para o doutor Bernardo Duarte é da Ana Maria. Vamos lá. Meu nome é Ana Maria, eu moro no Cidade Nova e eu gostaria de saber quais os tratamentos para as doenças dos rins. Os tratamentos, enquanto o paciente está em estágios iniciais, que a gente fala que o paciente está em tratamento conservador, habitualmente já com o nefrologista, é o controle da pressão, o controle da glicose, o controle do colesterol, o controle das condições de base do paciente, controle do ácido úrico, por exemplo. Agora, quando o paciente caminha, né, para a doença renal mais avançada, a gente caminha para os estágios mais avançados e quando ele cai em diálise, seja hemodiálise ou diálise peritoneal, aí realmente não tem volta, né? É um tratamento, são tratamentos que fazem a função dos rins, substituem a função dos rins e a única saída, né, para esses pacientes muitas vezes é eventualmente um transplante renal. Doutor, aqui no R7, a Fabiola Hyper, que é a venenosa lá de São Paulo, ela colocou no blog dela ontem que o Faustão segue se recuperando bem no hospital após o transplante de rim. O transplante dele foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Faustão foi um caso diferente, né? Um caso que nós não estamos habituados a ver, mas a gente sabe que em São Paulo, nesse último ano, tiveram 34 pacientes, assim como o Faustão,
que na verdade tinha uma resolução no estado de São Paulo, Garcia, que é importante ressaltar, e muitas vezes as pessoas ficam com uma impressão errada do que aconteceu, que qualquer paciente que faça um transplante de órgão sólido no estado de São Paulo e que desenvolva insuficiência de um outro órgão após esse transplante, ele é priorizado na lista. Então, no caso Faustão, transplantou o coração, desenvolveu falência renal, ele foi priorizado na lista de transplante renal. Mas, ressaltando, isso é uma resolução do estado de São Paulo, que prioriza esse tipo de paciente, e ele, né, assim como ele, foram outros 34 pacientes no ano passado, nesse último ano lá em São Paulo, na mesma situação. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Garcia, muito obrigado. Vai com Deus. Abraço, Até a dia, próxima, bom dia querido. a todos.